Boa noite. Boa noite. O Supremo manda para a Justiça Federal de São Paulo inquérito sobre Gilberto Kassab. O ministro é acusado pela Odebrecht de suborno quando ocupou a prefeitura da capital. Ministro do Tribunal de Contas da União é citado em delação de propinas no Rio. Augusto Nardes teria recebido mais de R$1 milhão. Um empresário foi preso. Explosão em gasômetro da Usiminas em Ipatinga deixa 30 feridos. No centro da cidade mineira, pânico com estrondo e a vibração nos prédios. Famílias acampadas deixam o Largo do Paissandu e vão para abrigos. A situação precária começou há 3 meses, quando um prédio invadido pegou fogo e desabou. Novo acordo deve garantir a implantação do Parque Augusta. Prefeitura e Ministério Público se acertam com donos da área verde no centro paulistano. E na série Cara de São Paulo, um exemplo do novo modelo de pai na sociedade, Felipe divide as tarefas de casa com a mulher Ana Júlia e ajuda a cuidar do bebê Martim. O Jornal da Gazeta está no ar. Parece que terminou o impasse. São Paulo ganhou hoje, oficialmente, mais uma área verde. A Prefeitura e o Ministério Público assinaram um novo acordo que transfere para o município o terreno particular que vai dar origem ao chamado Parque Augusta, na região da Consolação. As construtoras se comprometeram ainda a arcar com os custos de R$10 milhões para erguer o parque, que deve se tornar uma realidade em 1 ano e meio. O acordo assinado pelo prefeito Bruno Covas e representantes do Ministério Público, construtoras donas do terreno e associações de moradores, pôs fim a 5 ações judiciais e a anos de disputas. Agora, a área de quase 24 mil metros quadrados passa a ser da prefeitura. É um acordo que cai do céu e que vai trazer para a cidade de São Paulo desenvolvimento, porque coloca nos cofres da cidade dinheiro. E as construtoras vão construir onde precisa ser construído, onde precisa de construção, precisa de moradia. Porque ali na região onde nós estamos, região da Consolação, o que mais tem é prédio. Lá precisa de verde, de ar para respirar. A novidade deste acordo é que, em troca do terreno onde será construído o Parque Augusta, a prefeitura não dará outra área de valor similar para as empresas donas do espaço. A contrapartida será feita com a concessão de títulos de transferência do potencial construtivo, instrumento previsto no Plano Diretor Estratégico. As empresas poderão vender esses títulos ou usá-los como pagamento pelo direito de erguer novos imóveis acima da metragem máxima em várias partes da cidade. Nesse caso em particular, eles devem receber uma declaração no entorno de 3.200 metros quadrados passíveis de transferência para outro local do município. Em outro terreno, ele pode usar estes 3.300, que podem virar mais metros ou menos metros, se for um terreno mais valorizado ou um terreno menos valorizado. Em vez de pagar outorga à prefeitura, ele paga essa metragem quadrada com esse papel, o papel da declaração de transferência. Também faz parte do acordo o investimento de mais de R$6 milhões das incorporadoras imobiliárias para a construção do parque, restauro de obras tombadas e melhorias no entorno, como um bulevar que vai ligar o futuro parque à Praça Roosevelt. R$2 milhões para a manutenção do parque durante 2 anos e outros R$1.750.000 para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Além disso, cerca de R$90 milhões recuperados pela Justiça em ações contra bancos estrangeiros que receberam dinheiro desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf, que estavam reservados para a construção do Parque Augusta, serão destinados agora para outras obras da prefeitura, como creches, escolas de educação infantil e CELS. É importante dizer que a grande vitoriosa em tudo isso foi a sociedade civil. A população de São Paulo ganha um parque, ganha R$90 milhões para aplicação em obras, principalmente da Secretaria Municipal de Educação. Toda a sociedade saiu feliz aqui dessa reunião, desse acordo, enfim, de todas essas tratativas. O acordo agora precisa ser homologado pela Justiça. Após todos os processos serem arquivados, as construtoras terão 120 dias para começarem as obras e 1 ano e meio para entregarem o Parque Augusta pronto à população.
Terminada a disputa sobre a implantação do Parque Augusta, a Prefeitura tem agora outras questões semelhantes para resolver, como a criação do Parque do Bexiga, junto ao Teatro Oficina, na região central da cidade. Um projeto ainda em fase de discussão na Câmara Municipal e que é motivo de litígio entre o empresário Silvio Santos, dono da área, e o dramaturgo José Celso Martinez Correia, há mais de 30 anos. A usina siderúrgica que fica na cidade mineira de Patinga foi esvaziada hoje após uma explosão em um dos gasômetros. Pelo menos 30 dos 150 funcionários foram levados para hospitais da região, mas nenhum em estado grave. A forte explosão, que pôde ser sentida em diversos bairros da cidade, aconteceu em um dos gasômetros, na área onde o ferro é convertido em aço. Nas imagens postadas por funcionários em redes sociais, é possível ver o momento da explosão. Logo depois, uma intensa nuvem de fumaça foi vista saindo da usina. A fumaça, eu estou filmando de cada janela da minha casa. A uns 2 quilômetros longe da explosão. Em um outro vídeo, o funcionário mostra um momento em que as 150 pessoas deixam o local. O gasômetro? Meu Deus, vamos correr. É gás. Um dos trabalhadores teria alertado para o risco de vazamento de um gás tóxico e sem cheiro. A siderurgia negou a informação e disse que a equipe de brigadistas está atuando no local, monitorando os gases. As cidades de Patinga, onde fica a Usiminas, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo fazem parte do Vale do Aço, um dos maiores complexos industriais do Brasil. Segundo dados mais recentes do IBGE, a área é responsável por 2,55% do PIB do estado de Minas Gerais e 0,22% do país. A Lava Jato do Rio prendeu um empresário, corretor de valores, que investia dinheiro de corrupção. João Paulo Júlio de Pinho Lopes foi citado na delação do ex-subsecretário estadual de Transportes do Rio, Luiz Carlos Veloso. O empresário, que mora na capital fluminense, foi preso em casa por agentes da Polícia Federal. A ordem foi autorizada pelo juiz federal da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas. João Paulo Júlio de Pinho Lopes é ligado à corretora Advalor. Segundo consta na delação de Luiz Carlos Veloso, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, a empresa era usada como uma espécie de instituição financeira para armazenar recursos ilícitos de agentes públicos, bem como efetivar pagamentos em seu favor. Para justificar o pedido de prisão, o Ministério Público Federal argumentou que, mesmo durante o curso das investigações, foi constatado que João Paulo continuava trabalhando na Advalor e que o dinheiro fruto da corrupção ainda estava sob a guarda da corretora. O ex-subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Veloso, também contou que usou a corretora para receber dinheiro de propina vindo de empreiteiras que atuavam nas obras da linha 4 do metrô e que também movimentava por lá valores destinados ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e para o ex-secretário de Transportes e hoje deputado federal pelo PP, Júlio Lopes. Augusto Nardes foi o ministro do TCU responsável pela análise das contas da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Apenas para Nardes, Veloso relata ter pago R$100 mil mensais. Ainda segundo o delator, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, foi quem indicou que as transações fossem feitas pela Advalor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mandou para a Justiça Federal de São Paulo uma investigação sobre o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD. Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo delatores da Odebrecht, Kassab teria recebido propina de R$20 milhões. Os valores teriam sido pagos entre os anos de 2008 e 2014, período em que ele exerceu os cargos de prefeito de São Paulo e de ministro das cidades. Com base na restrição do foro privilegiado, definida em maio pelo STF, o processo foi encaminhado para a primeira instância. A defesa de Kassab diz que ele está tranquilo e confiante na Justiça e no Ministério Público. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do debate de ontem entre os presidenciáveis. Se o primeiro debate entre os presidenciáveis serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que, se quiser transformar 2018 no ano da virada, o eleitor terá de tratar o voto com atenção redobrada. Os temas que interessam ao brasileiro estavam todos lá, no palco da TV Bandeirantes.
da roubalheira ao desemprego. Faltaram as ideias. Ainda que elas existam, seria impossível esmiuçá-las no cercadinho de tempo de um programa com 8 candidatos. O problema vem de longe. Os debates foram engessados pela lei eleitoral e pelo esforço das assessorias para proteger os candidatos. Misturando-se tudo o que foi dito, o resultado é uma espécie de elixir embromatório. O preparado contém 49% de autoelogios, 49% de enrolação e 2% de contraditório. É inofensivo para os candidatos, mas ofende a paciência dos eleitores que se dispõem a adiar o encontro com os travesseiros para ouvir o lero-lero. Haverá mais 8 debates na TV e na internet. As transmissões constituem uma prestação de serviço. Melhor ter algum debate do que não ter nenhum. Mas algo precisa ser feito para oxigenar esse tipo de atração em eleições futuras. Para a honra e glória do Senhor Jesus, diria o Cabo Daciolo, uma das evidências da falência do modelo. Num debate opaco, cada eleitor tende a achar que seu candidato saiu vitorioso. Mas fica sempre no ar uma pergunta: quem ganha um debate medíocre é melhor ou pior do que quem perde? Boa noite. E não se esqueça, os debates eleitorais aqui na TV Gazeta, em parceria com o Estadão, Jovem Pan e Twitter, já estão com datas marcadas. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 18 horas. Os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, também domingo, também a partir das 6 da tarde. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo Lula, Paulo Vanucchi, sobre a eleição de outubro. Um helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo, que levava o governador do estado, Paulo Artung, do MDB, caiu hoje na região serrana do estado. O acidente foi no momento em que a aeronave tentava pousar num campo de futebol na cidade de Domingos Martins. 6 pessoas estavam dentro do helicóptero, além do governador capixaba, mas ninguém se feriu. Apesar das imagens, o governador Paulo Artung passa bem e já participa agora à noite de um evento na cidade. Segundo os bombeiros, o helicóptero atingiu a trave do campo de futebol quando se aproximou do chão, o que provocou o acidente. Um publicitário de 30 anos de idade tem tudo para ser o modelo vivo de um jeito mais contemporâneo de ser pai. Atento às responsabilidades no lar, ele é ativo nos cuidados com o filho e divide com prazer as tarefas com a companheira. Por isso, Felipe Pontual é um pai que é a cara de São Paulo. O quartinho é pequeno, mas parece o melhor lugar do mundo para o Felipe, para Ana Júlia, para o Martim e para a Inhotinha, a cadela de estimação. É família reunida. É sempre assim, um pouco mais, às vezes mais relaxado, pijamão. Eu sonhava muito, mas ainda é muito melhor do que eu pensava. Enquanto o Martim mama e dorme no colo da mãe, o pai aproveita para escrever sobre a experiência dos sonhos. Ser pai. Me orgulho pra caramba de contar de tudo que eu faço. Quando eu falo do senso comum, assim, muitas vezes você fala com gente que ainda não é pai ou que ainda não conhece muito, fala, pô, mas você sabe trocar fralda? Tipo, ele tem 6 meses. Eu tô fazendo o meu papel. Para falar das emoções e dos desafios de ser um pai dedicado, diferente do padrão, Felipe criou o blog Sonhei Ser Pai. E que sonho poderoso esse, hein? Contagiou a Ana Júlia, que queria, mas tinha dúvidas sobre a hora certa de ter filhos. E agora, bom, já tá falando em mais 2. Nasce um pai e uma mãe, é verdade. Porque realmente ele depende 100% da gente para viver. E fazer isso junto, né, com quem você ama, a pessoa que você construiu a vida, é muito mais leve, muito mais gostoso. Quem diria que o nosso singular já é plural? Cada vez mais se vê por São Paulo uma nova cara paterna como a do Felipe. É aquele pai que se apropria desse papel e que divide as tarefas de cuidar do filho, não só por responsabilidade, por amor, mas porque percebe que ele é quem ganha. E no caso também, o Martim. E mesmo sem querer, acaba provocando. Provocar questionamentos, provocar que as estruturas se ajustem e que a cidade e as pessoas enxerguem pais não como meros pagadores de contas. É uma evolução devagar, eu acho. E aqui em São Paulo, lógico, a gente, de certa forma, tem mais facilidade de ver essas coisas, até pela
pelo estilo de cidade que a gente mora. O passeio na praça perto de casa é um momento de descanso para a mãe e de curtição só dos meninos. O comportamento dos homens, como o Felipe, em pequenos gestos, vai modificando a paisagem. Uma discreta revolução que faz o Dia dos Pais uma data para celebrar as conquistas deles e de todos nós. Acho que é uma mudança que a gente está vendo, fazendo, acontecendo. Acho que a paternidade mais participativa hoje é uma tendência. Bom dia, queria te contar, poder te abraçar, dizer o quanto eu te esperei. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um portal que permite fazer jogos da loteria pela internet. O objetivo é atingir o público mais jovem. As apostas online devem ser de no mínimo R$ 30 e as máximas de R$ 500 por dia. Elas valem para os jogos da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Loteca e Loto Gol. Antes do lançamento da plataforma, apenas os correntistas da Caixa podiam fazer apostas pela internet. Pela internet ainda não dá para apostar na Loteria Federal nem fazer o bolão. Essas duas modalidades continuam exclusivas das lotéricas. Também é preciso ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O site é o seguinte: loteriasonline.caixa.gov.br. Em viagem a Goiás, o presidente Michel Temer declarou hoje que vai analisar a proposta de aumento dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, caso ela passe pelo Congresso Nacional. Temer participou do lançamento de 1.080 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Goiânia, acompanhado de ministros e autoridades locais. Ele também visitou um mutirão de vacinação na cidade, abrindo os trabalhos da campanha nacional de imunização de crianças e jovens. Sobre o aumento de mais de 16% dos salários do Judiciário, aprovado pelos ministros do Supremo e também pelo Ministério Público, Temer disse que a proposta precisa passar primeiro pelo Congresso, para depois virar matéria de apreciação da Presidência da República. Isso é uma coisa que o Congresso vai examinar ainda, está começando a ser debatido. Quando chegar as minhas mãos, se chegar, eu vou examinar. O presidente Temer se referiu ao fato de, depois do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público ter pedido também, ou ter aprovado, aliás, por unanimidade, reajuste idêntico de 16,38% nos salários dos procuradores. As propostas ainda precisam passar pelo Congresso e receber o aval do presidente. Segundo o Ministério Público, a verba interna, cerca de 4 bilhões de reais, vai ser remanejada para garantir o reajuste sem aumento de despesas. O impacto no setor será de 101 milhões de reais. Atualmente, o salário de procuradores varia entre R$ 28 e R$ 33.700. Esse último recebido apenas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Como acabamos de ver, as instituições continuam funcionando perfeitamente no Brasil. A favor delas, é claro. Desemprego de 13 milhões, indústria destroçada, PIB afundando, povo endividado até o pescoço. Esses são os problemas da Ralé, Viu e Ignara. Esse pessoal que não tem auxílio moradia, aposentadoria integral, férias de 2 meses por ano. Ainda por cima, tem o péssimo hábito de pagar imposto, cobrado antes que o dinheiro chegue. Eles que se danem. Data máxima vênia, quem é que está por cima nesse tal de efeito cascata? Ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, arquivou a investigação sobre o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC, e os também deputados federais Aníbal Gomes, do MDB, Arnaldo Faria, de Sá, do PTB, e Altineu Cortes, do PP. Eles eram investigados por supostamente pressionarem o grupo Chain na CPI da Petrobras para que os interesses do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, fossem atendidos. Fachin acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República, que não viu provas suficientes para prosseguir com a apuração. Um dos suspeitos do roubo de medicamentos de alto custo do Hospital São Paulo foi preso hoje. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo com os remédios roubados é de R$ 800 mil. O crime aconteceu no dia 2 de agosto. Emerson Feliciano Marques é um dos 6 homens flagrados pelas câmeras de segurança durante o roubo na semana passada. Ele foi preso nesta madrugada num bar na Zona Leste. As imagens mostram a quadrilha carregando uma van com medicamentos retirados do almoxarifado.
remédios de alto custo indicados para o tratamento de câncer, na maior parte. A carga roubada foi avaliada em R$800 mil. Hoje, na delegacia, o suspeito foi reconhecido pelos 5 funcionários que foram rendidos e amarrados pelo bando. Além dos ladrões que participaram da ação, a polícia está em busca dos possíveis compradores da carga roubada, que pode ter sido inclusive encomendada à quadrilha. Além disso, segundo o delegado, alguns detalhes levam à hipótese da participação de funcionários do hospital. Ela é considerada pelo fato dos indivíduos terem cometido o roubo momentos depois, um dia depois dessa mercadoria ter aportado ali no hospital. Eles agiram de forma extremamente segura, de forma tranquila, denotando, indicando que sabiam qual era o procedimento, quais as pessoas que iam ter lá, quais as dificuldades que eles iriam enfrentar. Em janeiro deste ano, 9 pessoas foram presas por envolvimento no desvio de medicamentos de hospitais públicos de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. Por meio de uma empresa de fachada, a quadrilha revendia os remédios a clínicas e hospitais. Durante 2 anos, o bando teria faturado R$16 milhões com o esquema, segundo o Ministério Público. Pouco mais de 3 meses depois do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, as famílias que estavam acampadas no Largo do Paissandu desocuparam o local. Desculpe, você. A prefeitura diz que essas pessoas que ainda resistiam ao acolhimento não são vítimas da tragédia. A repórter Carla Rodeiro está lá e tem mais informações. Olá, boa noite. Olha, as barracas, todas as barracas, cerca de 30, e também as 2 tendas onde eram preparadas as refeições, foram desmontadas. E toda essa área aqui em frente ao Largo do Paissandu, aliás, no Largo do Paissandu, em frente à igreja, já passou por uma limpeza durante a tarde. A equipe permanece aqui e agora trabalha ali no acabamento. A prefeitura diz que vinha negociando havia 3 meses para convencer os acampados a deixar o largo. E hoje eles aceitaram. Então, 15 pessoas que viviam sozinhas e 22 famílias foram levadas para abrigos. Uma parte foi para um novo centro de acolhimento para pessoas com filhos, no Canindé, na região central. Bem, segundo a prefeitura, nenhuma dessas pessoas conseguiu comprovar que era moradora do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou depois de um incêndio no dia 1º de maio. Elas teriam vindo de outra região da cidade e permaneciam aqui na esperança de conseguir algum benefício. Agora, a prefeitura diz que as 291 famílias que constavam do cadastro da Secretaria Municipal de Habitação e que se apresentaram, apresentaram como moradoras do prédio e esse fato foi comprovado, elas estão recebendo o auxílio moradia de R$ 400 por mês, benefício que vai durar 1 ano. Com vocês no estúdio. Vai ser reinaugurado amanhã o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que completa 145 anos. O espaço ficou fechado por 4 anos depois de ser destruído por um incêndio. As fotos ampliadas que tomam conta das novas paredes do Centro Cultural revelam a importância do Liceu de Artes e Ofícios, fundado em 1873 pela elite cafeeira paulistana. A escola se transformou numa grande referência para a cidade, com suas enormes oficinas de marcenaria, serralheria e desenho. Com o passar do tempo, o lugar virou um ponto de referência para imigrantes artesãos que chegavam ao Brasil, vindos principalmente da Europa. Muitos se filiaram a nós como estudantes, depois como mestres. Então eu cito sempre exemplos clássicos como Emendabile, como Vitor Brecheret. E a história do Liceu se mistura com a de São Paulo, numa época em que a cidade crescia de forma apressada. Das oficinas saíram, por exemplo, todo o mobiliário do Teatro Municipal e a escultura de bronze do monumento a Duque de Caxias. Com o passar dos anos, o Liceu teve que se adaptar às novas tecnologias, mas para preservar a memória da instituição, foi criado o Centro Cultural, fundado em 1980.
Em 2014, enfrentou um incêndio causado por um curto-circuito, que destruiu quase todo o acervo. Foram 4 anos de restauro. Alguns materiais do antigo imóvel puderam ser reaproveitados. A estrutura de ferro que antes sustentava o prédio agora serve de decoração. Alguns tijolos que também enfeitam as paredes foram recuperados do antigo espaço. Mas são as obras de arte que sobreviveram ao incêndio e agora restauradas que dão o verdadeiro significado desta reconstrução. São réplicas famosas como Davi e Pietà de Michelangelo, trazidas da Europa e que por muito pouco não viraram cinzas. Além da parte histórica, o visitante vai ter a oportunidade de ver algumas exposições. A primeira é uma produção contemporânea com obras de mobiliário cujo tema é a sustentabilidade. A ideia era não só falar do passado, mas também linkar com o presente e com o futuro. Na parte de cima, eu fiz o link entre uma coisa e outra com o design, porque afinal das contas a produção do Liceu era design. Atualmente, o Liceu é uma escola de ensino médio e oferece cursos técnicos em eletrônica, automação, edificações e multimídia. Henrique e Bianca estudam na instituição e ajudaram a organizar o acervo do novo Centro Cultural. Tudo que está aqui agora a gente escaneou e colocaram aqui de volta para todo mundo ver. A gente também aprende muito da história de São Paulo, né? Porque o Liceu está muito atrelado à cidade. O Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios fica na Rua da Cantareira, número 1351, na região central. A entrada é gratuita. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou que há pistas que apontam para uma possível participação de agentes públicos e políticos nos assassinatos, são 2, da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes. No entanto, ele não citou nenhum nome nem quis dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Ontem, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, disse que os deputados estaduais do MDB, Edson Albertassi, Jorge Pitiani e Paulo Melo, são investigados por participação nos crimes. Os 3 estão presos, mas por envolvimento com uma máfia de empresários de ônibus. As defesas de Pitiani e Albertassi classificaram a acusação como responsável e mentirosa. Já a defesa de Paulo Melo não se manifestou. O Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio vai investigar a atuação do chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, em 2 empresas de inteligência que pertencem a ele e à família. Os promotores pedem que sejam apurados indícios de uso das empresas para lavagem de dinheiro, além de improbidade administrativa. Denúncias apontam que policiais da Divisão de Homicídios usam os sistemas públicos para fazer pesquisas de interesse privado para Rivaldo Barbosa. A guerra comercial de Donald Trump agravou a crise na Turquia com uma grande desvalorização da moeda nacional, a lira turca, e provocou disparada do dólar no mercado internacional. O presidente americano Donald Trump anunciou a duplicação das tarifas sobre o aço e o alumínio turcos. Pela primeira vez, a moeda turca caiu para o menor valor da história frente ao dólar, depois de desvalorizar quase 10% de manhã. A moeda chegou a 6 liras por dólar. O mercado financeiro mundial foi afetado. As bolsas da Europa e Wall Street caíram. A crise se agravou com as sanções impostas pelos Estados Unidos. O motivo de Trump foi a prisão de um pastor norte-americano acusado de golpe de Estado contra o governo do presidente turco. O presidente Erdogan pediu à população que troque as moedas estrangeiras pela lira turca para tentar conter a queda da moeda. Aqui no Brasil, o mercado financeiro prestava mais atenção às repercussões do primeiro debate dos candidatos à presidência quando veio essa bomba da Turquia. A Bovespa caiu quase 3%. Além das más notícias turcas, a gigante de alimentos BRF anunciou um prejuízo de mais de R$1,5 bilhão no segundo trimestre. O cenário político brasileiro, mesmo em segundo plano, ajudou a derrubar o mercado, com a pesquisa encomendada pela XP Investimentos, que mostrou a liderança de Jair Bolsonaro, do PSL, à frente do candidato tucano Geraldo Alckmin, no cenário sem Lula.
Um tiroteio no Canadá deixou 4 mortos. Segundo a polícia, um suspeito foi preso. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, mas o governo canadense não confirmou. De manhã, um tiroteio no complexo habitacional em Fredericton, no leste do Canadá, deixou 2 policiais mortos entre as vítimas. Testemunhas viram um homem armado com um fuzil na janela de um apartamento atirar várias vezes contra o pátio do prédio. A polícia foi chamada e os moradores tiveram que deixar suas casas durante a ação policial. Canadá pede ajuda a países aliados após rompimento de relações na Arábia Saudita. A ministra canadense Chrystia Freeland recorreu à Alemanha e à Suécia para que ajudem a resolver a crise com a Arábia Saudita, que se agravou com a expulsão do embaixador canadense, a volta do representante do país e o congelamento de novas transações financeiras entre eles. O conflito entre o Canadá e a Arábia Saudita surgiu depois da denúncia da ministra do Exterior sobre direitos humanos. Chrystia defendeu a libertação de uma ativista saudita presa, que luta pelos direitos das mulheres e tem parentes no Canadá. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Deu a louca na Arábia Saudita, que é uma ditadura fantasiada de monarquia e um dos países mais ricos do mundo por causa do petróleo. No começo de agosto, o governo do Canadá pediu pelo Twitter a libertação de uma moça que é irmã de um blogueiro chamado Samar Badawi. Esse blogueiro, defensor dos direitos humanos, foi preso há 6 anos e condenado a 1000 chibatadas e mais 10 anos de cadeia. O Canadá pediu a libertação da moça porque a mulher e os filhos de Badawi se exilaram no Quebec e são hoje cidadãos canadenses. Pois bem, a ditadura do rei Salman reagiu de um jeito desproporcional. Expulsou o embaixador canadense, chamou de volta 12 mil sauditas que estudam em universidades do Canadá, cancelou os voos comerciais entre Riad e Toronto e interrompeu um contrato para a compra de veículos militares. Essa reação se justificaria apenas se o pacato Canadá estivesse conspirando para depor ou assassinar o rei saudita. Nessa escala de mau gosto, um blogueiro puxa-saco do governo de Riad chegou a publicar a montagem fotográfica de um avião comercial atingindo um arranha-céu em Toronto. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que não se quer romper com a Arábia Saudita, mas que o governo dele continuará a se preocupar com as violações dos direitos humanos. E estamos nesse pé. A grande moral dessa história é que não existe uma abertura política na ditadura saudita. Essa versão foi amplamente divulgada no Ocidente pelo príncipe herdeiro que se chama Mohammed bin Salman, ou simplesmente MBS, sigla inventada pelos bajuladores. Há 2 meses, o MBS circulou pela Europa e pela América do Norte e fez de conta que era porta-voz de uma redemocratização da política e dos costumes lá no país dele. Imagine que agora até as mulheres podem guiar automóvel. Essa democratização é fake news. A ditadura está cada vez mais intolerante e mais dura. É um grande monstro político boiando no petróleo na região do Golfo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Aqui no Brasil, as vendas no varejo caíram 0,3% em junho em relação ao mês de maio, segundo pesquisa mensal de comércio feita pelo IBGE. Esse é o segundo resultado negativo consecutivo do indicador, que acumula uma perda de 1,5%. Em relação a junho do ano passado, houve um crescimento do volume das vendas de 1,5%. Os produtos que tiveram a maior queda nas vendas no período foram alimentos, bebidas e cigarros. Segundo os pesquisadores, esse resultado foi reflexo da paralisação dos caminhoneiros. Já em maio, a população antecipou as compras por medo de desabastecimento. O Banco Central informou hoje que aprovou a compra da XP Investimentos pelo Itaú Unibanco, mas com restrições. Em maio do ano passado, o Itaú anunciou a compra de 49,9% da XP. O Banco Central deixou de fora a possibilidade de compra pelo Itaú do controle da XP, preservando a independência da corretora. As restrições fazem parte de um acordo assinado pelo Banco Central com as 2 instituições. A operação também já foi aprovada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Hoje o dia começou com geada no sul do Brasil e até neve nas áreas de serra. Impressionante. Aqui na capital, os termômetros da cidade amanheceram marcando apenas 10 graus. À tarde, com o sol, foram até os 21 graus, né? Vamos ver com Mariana Armentano se esse frio continua no fim de semana.
O frio continua assim em todo o centro-sul do país, mas o tempo fica ensolarado, bem típico do inverno. Uma forte massa de ar polar mantém as temperaturas baixas no sul, no sudeste e também no centro-oeste do Brasil, com chance de geada em boa parte da região sul e também na Serra da Mantiqueira e no sul do Mato Grosso do Sul. No nordeste, pouca chuva prevista e praia garantida. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, termômetros entre 2 e 19 graus, com previsão de geada. E a madrugada vai ser gelada também no Mato Grosso do Sul. A capital Campo Grande vai ter mínima de 7 e máxima de 25. Em BH, dia bem friozinho também, com temperaturas entre 10 e 24 graus. Nada parecido com Fortaleza, onde o calorão vai aos 32 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, o tempo fica firme nesse fim de semana, com temperaturas baixas em todo o estado. A massa de ar seco de origem polar vai manter o céu praticamente sem nuvens em todas as regiões. E como já foi dito, há risco de geada ao amanhecer na Serra da Mantiqueira. Teremos mínimas de 6 e máxima só de 21 graus em Presidente Prudente e de 22 em Presidente Bernardes. Em São Carlos e na cidade de Franca, as temperaturas ficam entre 7 e 22 graus amanhã. E no litoral, atenção para o mar agitado, mas só quem tiver muita coragem vai dar um mergulho, já que os termômetros vão ficar entre 12 e 22 graus em Santos. E o fim de semana vai ser gelado também aqui na capital. Nesse sábado, mínima de 8 e máxima de 20 graus por aqui. No Domingão dos Pais, mais frio ainda, entre 8 e 18 graus. Mas para começar a semana, uma discreta aquecida. Mínima de 10 e máxima de 20 graus na segunda-feira. Pois é, o frio chegou com tudo mesmo no sul do país. De ontem para hoje teve registro de chuva congelada, que cobriu a vegetação de cristais de água e até nevou em algumas cidades. Turistas e moradores puderam ver flocos de neve em Gramado e em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e também em Urupema, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Nessas áreas, as temperaturas variaram entre 0 e 1 grau negativo, mas a sensação térmica com o vento chegou a menos 6 graus. Agora não se espera mais neve, mas podem ocorrer fortes geadas amanhã. Domingo, o frio intenso começa a sair da região sul. O Palmeiras venceu ontem a primeira partida da Libertadores sob o comando do Filipão, que voltou a dirigir a equipe pela terceira vez. A partida foi no Chile contra o Cerro Porteño. Veja os gols. Logo no comecinho da segunda etapa, Churin desviou a cobrança de falta de Dudu e a bola sobrou para Borja abrir o placar. 1-0. Repare que o colombiano está avançado, mas o toque de cabeça foi mesmo do atacante paraguaio. Agora dá uma olhada na jogada do segundo gol do Palmeiras. De Everton para Diogo Barbosa, o lateral arrancou pelo meio, tabelou na intermediária com Borja e chutou para ótima defesa de Antony Silva. Na sequência, Moisés disputou a bola com Rodrigo Rojas, ganhou o lance e descolou um passe preciso para Borja encher o pé e ampliar a vantagem do Verdão. 2-0. Coletivamente falando, um lindo gol do Palmeiras. Será que tem dedo do Felipão aí? Para o jogo da volta, dia 30, no Allianz Parque, o Palmeiras poderá perder por até um gol de diferença, que ainda assim estará na próxima fase da Libertadores. O espírito de Libertadores possivelmente também estava impregnado com o Roger no trabalho, porque o Palmeiras venceu três jogos fora de casa, se não me engano. Então, não é porque ganhou este jogo que é um espírito diferente, mas sim, a gente notou que a equipe estava bem organizada, dentro daquilo que a gente pôde trabalhar esses 7, 8 dias. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Vanucchi, sobre a conjuntura política e as eleições. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico,
freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro multou em R$50 mil o prefeito Marcelo Crivella, do PRB. Para a desembargadora Mariana Fux, Crivella usou bens públicos municipais em prol de seu grupo religioso. Essa condenação é por causa de uma reunião secreta de Crivella com pastores da Igreja Universal, em que ele prometeu facilidades na prestação de serviços públicos, Igreja Universal e outras igrejas evangélicas. Ele chegou a ser alvo de pedidos de impeachment, mas foram arquivados todos eles na Câmara Municipal do Rio. Domingo, às 11 da noite, o Hora do Voto recebe Paulo Scaff, candidato do MDB ao governo de São Paulo. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do âncora do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gambellini. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a indefinição sobre a candidatura Lula e as perspectivas eleitorais do PT. Entrevisto o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo Lula, Paulo Vanucchi, que é presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho e também foi diretor do Instituto Lula. Muito obrigada, Paulo Vanucchi, por estar conosco. Bom, Paulo Vanucchi, eu queria saber primeiro o que é a Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Não, é uma fundação criada por sindicatos metalúrgicos do ABC Bancário de São Paulo, que detém a TVT, TV dos Trabalhadores, e Rádio Brasil Atual. Então, para atuar na área da comunicação social. Certo. E já há algum tempo, né? Já há algum tempo, tem uma história de mais de 20 anos, mas tem a... Mas com essa expansão para a TV... Canal aberto desde 2010. Isso, muito bem. Bom, agora vamos falar da política, a situação do PT. A convenção do PT oficializou o nome de Fernando Haddad como vice da candidatura Lula. E Fernando Haddad já anunciou que ele vai viajar Brasil afora, junto da Manuela Dávila, que desistiu da candidatura à presidência pelo PCdoB. Bom, e aí eu quero saber, né, se todas essas providências formais, elas foram tomadas porque Lula e o PT dão como certo que o pedido de registro de candidatura de Lula no Superior Tribunal Eleitoral vá ser negado, que ele vá ser considerado legalmente inelegível? Lídia, é sempre uma grande alegria estar aqui com você. E hoje, com um colega nosso, amigo, Juca Kfouri, eu contei que fui convidado por você e disse a ele, a primeira pergunta da Maria Lídia vai ser, bom, o PT rifou o Lula. E veja que você, grande jornalista que faz uma pergunta, claro que com muito mais elegância, né, do que essa história. Então, é preciso dizer isso. A candidatura é Lula e será Lula
até o último dos recursos judiciais. Mas em termos de expectativa, vocês estão pessimistas? Se você já fez, se não fez, me acolhe uma sugestão, convide um dia o jurista, advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, que ele fez grandes pareceres, não é do PT, e ele ainda hoje, numa longa entrevista, explica claramente todos os passos, a confiança que ele tem no Tribunal Superior Eleitoral de que não vai fazer um processo como o Tribunal de Porto Alegre, de marcar julgamento em 24 de janeiro, primeira vez na história, que vai cumprir prazos. E se lá no final do processo, na hora de definir urna eletrônica, houver mesmo o impedimento, uma inabilitação, porque há um fenômeno político, o Lula continua crescendo em todas as pesquisas. Isso seria 17 de setembro, 17 de setembro é o limite. É o último limite para o partido substituir o seu candidato. Então, o arranjo que o PT... E para o tribunal decidir? Não, eu não sei o prazo, o último dia, mas provavelmente é antes do dia 17, que é a chamada inseminação da urna eletrônica. Qual retrato vai? Bom, o advogado Casagrande Pereira vai mostrar que há 150 casos de pessoas que disputaram a eleição, alguns presos, venceram e conseguiram ser diplomados. Se o Lula for diplomado, ele governa, porque a lei é clara que ele só volta a responder ao processo em andamento ao término quando terminar o seu mandato. Bom, agora, o PT correu um risco que era da política para dizer assim, veja bem, os julgamentos judiciais do Lula estão sendo altamente politizados. Então, como uma precaução, vamos fazer um processo, que é essa engenharia dos dois nomes, Manuela e Fernando Haddad, sem uma definição de que um deles vá substituir o Lula por enquanto, porque o partido tem plena liberdade de substituição. Então, isso aí, na minha impressão, assustou. Eu vi os colegas Merval e Sardenberg na segunda-feira um pouco assim, desesperados na CBN, falando... Em que sentido? Mas o PT arrumou mais um rolo. E o Merval fala, o TSE devia impugnar a candidatura Fernando Haddad. Então, já temendo um possível efeito transmissão de prestígio eleitoral do Lula. E até as bolsas de valores estão se movimentando esses dias com essa paranoia. Haverá novas pesquisas. Nas novas pesquisas, o Lula tem que seguir, por lei, sendo apresentado ao eleitor. E o calendário é 15 de agosto, semana que vem, fazer um grande evento em Brasília para apresentar a candidatura Lula. E de 15 de agosto, o Casagrande Pereira confia que o tribunal não vai impugnar o Lula em 48 horas, ele é candidato. Certo. E no dia 30 de agosto, começa a propaganda eleitoral. E já houve precedentes em que o juiz autorizou o candidato preso a, inclusive, a gravar. E ainda diz, o Lula tem gravações de 30 anos. Qualquer marqueteiro mediano, com as gravações que ele já tem, monta um programa eleitoral com o Lula. Então, agora, o jogo está aberto. Paulo, o que eu estou entendendo, inclusive, assim, é admirável, assim, a lealdade no PT à pessoa do Lula. Né? Vocês todos que eu tenho entrevistado aqui mostram assim, absoluta convicção sobre o quanto estão certos nessas tomadas de decisão da manutenção da candidatura dele, embora você tenha aí um parecer, eu confesso que eu não conheço, mas de qualquer forma que você confia muito e que alimenta essa expectativa positiva. Estou entendendo assim. Isso. Mas, por outro lado, olhando o país, né? Como é que isso repercute na vida do país se de fato acontecer do Lula chegar até a eleição, aí dele eventualmente ser eleito, e só depois disso é que tem o julgamento do recurso, que a defesa já disse que se for a candidatura dele não for recebida, aceita pelo Superior Tribunal Eleitoral, vai haver um recurso no Supremo Tribunal Federal. E aí a eleição passou, Lula está eleito, porém a Justiça determina que ele é inelegível. Sim, pela lei ficha limpa. Se isso acontecer, tudo isso, porque tem uma margem de risco muito grande em tudo isso, né? Para o país isso é bom?
Não, é claro que para o sistema eleitoral brasileiro não é bom. Como não é bom o Eduardo Cunha liderar um processo de impeachment e ser preso em seguida, né, como está preso até hoje. Não é bom que o Tribunal Federal lá de Porto Alegre tenha antecipado de tal maneira, de uma maneira assodada, o seu julgamento, de forma que há hoje, assim, 200 pareceres de juristas, metade deles não petistas, reconhecendo vícios nas sentenças condenatórias. É muito polêmico, Isso é muito polêmico. A chance do Lula terminar sendo absolvido nas instâncias superiores dessas acusações do triplex é muito consistente. Então, isso não é bom. Agora, olhando para o panorama político, tem uma vontade popular que as pesquisas mostram. Lula, na cédula, não tem segundo turno. Com Lula não haverá segundo turno. E se o Lula tiver de ser substituído por inabilitado por alguém do PT, esse alguém que ele indicar, as pesquisas indicam, e agora vai haver uma prova real, que ele sobe imediatamente para um patamar em que os outros candidatos estão oscilando. Então, nesse sentido, um cientista político, aí não é o petista, o lulista, mas o cientista político, ele vem aqui e vai dizer, o cenário dos últimos dias aponta um segundo turno entre Alckmin e o PT. Isso quem está falando é gente tem como essa análise tem sido feita por alguns analistas, é verdade. E digo, se o candidato for Lula e a luta judicial será feita até a última instância, como se a justiça nunca tivesse sido hostil ao Lula. A crença na justiça de que ela vai reconhecer isso em algum momento. Se acontecer no final, assim mesmo haverá uma polarização que o Marcos Coimbra, do Vox Populi, aposta o tempo todo, tudo isso. E nesse sentido, os poderes republicanos têm que aprender com isso. O Vox Populi, Vox Dei, quer dizer, o povo quer alguma coisa, o povo não pode ser desconsiderado pelos poderes republicanos. Certo. O suspense é enorme, hein? Suspense é enorme. O clima o que quer dizer de incerteza. Né? É isso mesmo. De incerteza. Isso. Agora, tem uma última questão que eu não posso deixar de fazer, na sua análise, que sentido faz o PT fazer aliança em diferentes estados com partidos que no PT se chama de golpista, porque são partidos políticos que apoiaram e votaram a favor do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que sentido faz, agora na eleição, o PT se aliar a quem chama de golpista? Então, aí um cientista político ele não tem nenhuma dificuldade de responder. É uma correlação de forças, você está disputando um processo eleitoral, se aparece gente. E eu tenho uma crença pessoal de que se o Fernando Henrique pudesse reconhecer publicamente, ele reconheceria que se arrependeu de ter apoiado o impeachment. E se isso acontece com o Fernando Henrique, acontece com um monte de gente. Alguns governadores do Nordeste querem o Lula de aliado. O PT poderia ter uma posição fundamentalista, não sento com golpista. E eu termino dizendo que nos direitos humanos, que é outra área minha de atividade, o ideal da reconciliação é sempre positivo. As pessoas não podem seguir em guerra. Se a pessoa fez o impeachment, o golpe, nós não vamos agora dizer, você está condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, tem que estender a mão para a reconciliação, para a reconstrução da democracia no nosso país. E a filosofia popular diz que é para frente que se anda. Para frente que se anda. Bom, a nossa redação manda agora uma nota e eu quero ouvi-lo sobre ela, então eu vou ler, certo? Os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci foram denunciados por lavagem de dinheiro e corrupção. A denúncia foi apresentada hoje pela Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná. Além deles, também foram denunciados os ex-representantes da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Maurício Ferro, Bernardo Gradim, Fernando Milhaço, Hilberto Silva e Newton de Souza. E também os publicitários Mônica Santana, João Santana e André Santana. Segundo a denúncia,
todos estão envolvidos em atos ilícitos e que resultaram na medida provisória da crise que beneficiou diretamente empresas do Grupo Odebrecht, entre elas a Braskem. Até o momento, nenhum dos denunciados se manifestou. Tudo isso o surpreende, Paulo Vanucci? É prima facie, como dizem, eu não vejo novidade zero nisso. Isso é tudo matéria já em andamento, é ativismo judicial de uma lava-jato muito fragilizada, quer dizer, tá sinais claros de que está terminando, não vai demorar muito o anúncio de que, olha, o juiz Moro decidiu se transferir para os Estados Unidos, onde ele vai dar aula em importantes universidades. Então agora é o ativismo, e vai haverá outros assim, para tentar influir no processo eleitoral, pega matérias. Guido, Mantega, Palocci já estão absolutamente denunciados, inculpados por essa força. Agora é ativismo eleitoral. As pesquisas estão mostrando um PT sólido, vamos requentar e jogar de novo. Muito obrigada, Paulo Vanucci. Eu que te agradeço. Uma boa noite, obrigada. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff.